Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais um webinar do Sebrae, em parceria com o Sicredi Norte. O tema de hoje é sobre sucessão familiar. Sucessão familiar que tem tido cada vez mais destaque no meio empresarial, onde os empresários começaram a perceber para que uma empresa possa ser transferida do fundador para os sucessores, é fundamental que exista um planejamento sucessório. Portanto, durante essa 1 hora de programa, das 19 às 20 horas, nós vamos debater esse importante tema junto a vocês, internautas. Desde já, agradeço a participação de todos. Para que a gente possa discutir e debater esse tema, eu tenho aqui convidados especiais. Ao meu lado, a Suzana Bertoncini, nossa consultora, que é especializada no tema sucessão familiar. Aqui à minha esquerda, eu tenho o Weber, que é o diretor do Sicredi, um grande parceiro já de longa data do Sebrae. Eu não tenho dúvida nenhuma que continuaremos sendo parceiros por muito tempo, né, Weber? Aqui à minha esquerda também, eu tenho o Luiz Buebel, proprietário da Aquaplant, né? Muito prazer em tê-lo aqui conosco. E aqui à minha direita, o Júnior Feuser, isso, que também é empresário e também estará conosco fazendo aqui todo um debate. O interessante dos dois empresários é que, para felicidade nossa, nós temos do lado de cá um empresário que está justamente repassando aos seus sucessores a sua empresa e, evidentemente, passou aí por um processo estruturado de sucessão familiar, e do lado de cá o Júnior está justamente recebendo dos seus pais, né, fundadores da empresa, juntamente com os irmãos, essa empresa que ele vai também falar conosco aqui, justamente com a Suzana e com o Weber, de como é que isso se sucedeu. Gostaria de dizer também que vocês, internautas, têm a possibilidade de mandar perguntas para nós através do chat que nós temos, e nós faremos as respostas aqui ao longo do programa. Para nós, então, aquecermos aqui a nossa conversa, eu vou solicitar à Suzana que ela faça um alinhamento geral, uma contextualização para que nós, aqui presentes, e você, internauta, possa ter um conhecimento melhor do que é a sucessão familiar, os obstáculos, qual o passo a passo que deve ser tomado para que a gente, né, o empresário, ele possa ter uma transferência dessa gestão de uma maneira mais adequada possível. Então, Suzana, por favor, dê aí uma primeira explanada sobre esse tema para nós, por favor. Muito bem, muito obrigada por estarmos aqui falando sobre esse tema muito importante. Eu, como consultora, estou na ponta lidando com vários desses casos, várias dessas situações. E eu gostaria, Spiros, de começar falando que a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, aquela consultoria, eles fazem anualmente e mundialmente uma pesquisa. E em torno de 65% a 90% das empresas em nível mundial são empresas de base familiar. Ou começaram, ou continuam, mas são empresas que literalmente tocam a economia mundial. Então, é um tema extremamente relevante. E a empresa familiar, ela tem um diferencial que, em geral, ela não começa planejada. Alguém, para sustento seu, da família, da esposa, inicia um negócio e vai trazendo as pessoas, né? Às vezes ele abre sozinho, é muito comum, por exemplo, o gestor, aquele que fundou, ele fazer a parte comercial nesse aspecto, e a esposa muitas vezes vem para fazer o financeiro. É muito comum nos clientes do Sebrae que nós atendemos este tipo de situação. E aí, com o tempo, com o crescimento dos filhos, vão vindo, né, novas pessoas, e esse processo de passagem de bastão, né, ele tem que ser de maneira mais suave possível e sem trauma. Isso é que é o grande segredo, ou o grande objetivo que se tem, né, de se passar esse bastão de uma forma bastante adequada. Então, vamos simular aqui, né, com o Bebel e o Júnior, que um está passando o bastão para o outro. E essa passagem do bastão, ela envolve, entre outras questões, os aspectos de geração.
E quando nós falamos de geração, hoje nós estamos lidando com, mundialmente, com várias situações que não chegam a ser necessariamente um conflito, mas onde você tem como que eu vou passar isso para uma geração que não tem conhecimento ou que muitas vezes tem o conhecimento, mas não tem a experiência. Então, cria-se aí, inicialmente, quando se fala de sucessão familiar, e eu estou sendo bem generalista neste caso, uma situação onde alguém ralou muito, vamos dizer assim, deu o seu suor, o seu sangue, trabalhou muito, e agora é a minha vez de passar isso. E como? Com que confiança? Com aquela, muitas vezes, um pai ou uma mãe, eles olham e dizem assim, mas essa criança cresceu? É na mão dessa criança que eu vou colocar todo o meu esforço? E muitas vezes, numa família, vamos dizer que tenha 3, 4, o pai e a mãe ficam olhando qual deles será o que vai seguir este negócio. Qual que está mais alinhado? E desde que uma criança nasce, a minha formação na área comportamental, né? Então fico à vontade para falar isso. Os pais têm para essa criança sonhos e desejos. E a empresa, o que é, se não uma criança gerida por um casal ou por alguém, né? Porque tem as mulheres aí que são as proprietárias de empresas familiares, com aquele que ele tem que ter esse cuidado, esse zelo. Existem pessoas que não conseguem tirar férias porque não conseguem sair das suas empresas. Então, como que uma pessoa que levou todo esse tempo da sua vida, que a empresa é a vida daquela pessoa, porque na nossa cultura o trabalho igual vida é trabalho. Segunda pergunta que você faz quando conhece alguém depois do nome, o que você faz? Né? E aí, assim, a empresa tem este valor muito grande. Não só econômico, mas social, cultural e de valor da manutenção da vida, da família, é aquele contato daquela família que segue fazendo. Então, é uma situação que nós poderíamos imaginar e falar assim, ela deveria ser muito suave, né? Simplesmente um pai passa uma empresa para o filho. Né? Está aqui, segue, dá licença. Né? Eu entrego o bastão a você. Só que isso, dentro deste aspecto, tem múltiplos fatores. Então, isso precisa ser levado em consideração através de um planejamento, de uma análise de como fazer, e isso não é algo que deve se dar de uma hora para outra. Entretanto, vou usar um exemplo aqui, eu conversei tempos atrás com uma pessoa de Chapecó, e quando caiu o avião da Chapecoense, houve um problema na cidade de Chapecó, segundo uma consultora me trouxe essa informação. Porque, simplesmente, várias das pessoas que seriam os sucessores, não sei quantas pessoas, mas alguns empresários, ficou com o pai vivo e o filho faleceu no acidente. E aí eles se depararam com uma situação de como fazer, para quem, como lidar com essa situação dessa empresa. E isso estou falando no sentido de que nem sempre é possível planejar. Agora, planejar é o ideal, né? Quanto mais planejado esta situação estiver, mais adequada vai ser esse passo, esse resultado e a saúde desta organização. Porque um dos fatores muito graves numa empresa familiar, não grave no sentido de literal, mas assim, é um dos fatores que é o grande diferencial de uma empresa, é a disciplina entre a família e o negócio. Né? Tem muitas empresas, várias situações que assim, a pessoa não tem salário, o financeiro é muito misturado, está tendo lucro, vai comprar um carro para a família, já troca imediatamente, já compra uma casa. Né? O Weber aqui de banco sabe do que eu estou falando. Né? Então, assim, vocês também sabem, sim, mas assim, né, isso é muito comum. Então, essa falta deste zelo, deste cuidado, nos trabalhos que eu presto, assim, às vezes tem a situação assim, começa lá às 4 horas da tarde, começa uma discussão na empresa, e a discussão vai terminar à meia-noite, quiçá, se não no quarto do casal, e no outro dia aquilo acorda com o café da manhã. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para ti. Considerando um determinado horizonte, qual é a antecedência necessária para que haja esse planejamento e tenha sucesso na sucessão? Olha, depende como isso vai sendo feito, mas assim, você começando isso, por exemplo, eu não tenho uma resposta para isso fechada. Então, por exemplo, assim, alguém que, como o Júnior comentou aqui, foi para a empresa e ficou ajudando o pai lá desde cedo.
essa pessoa ela é diferente de alguém que, por exemplo, foi estudar e voltou e disse, não, agora eu vou assumir o negócio. Então, você tem que ir pensando isso, cada caso é um caso. Ótimo. Obrigado. PB, a gente sabe, conhece o Sicredi, sabemos que o seu principal função é uma assessoria financeira, mas vocês trouxeram para o Sebrae essa solicitação de que nós criássemos, principalmente para os cooperados, essa possibilidade de eles conhecerem um pouco mais o que é sucessão familiar. Então, conta um pouco mais desse posicionamento do Sicredi, o que está por trás dessa preocupação de vocês, para que a gente possa também entender esse posicionamento de vocês no mercado, enquanto instituição. Obrigado, Spyros. Nós, basicamente, se for olhar, nós vendemos produtos financeiros, é o que todo mundo vende aí fora. Mas o nosso interesse, o nosso propósito, que se tem de fato, é a preocupação com o associado, né? Então, nós temos lá dentro da nossa proposta de valor da gente cuidar de fato da saúde financeira do nosso associado, né? E um dos ingredientes que se percebe muito que, concordar aqui com a Suzana, fala de 65% a 90% das empresas, eu creio que na nossa realidade, eu acho que até esse número é muito maior. Nós temos mais empresas e muitas empresas que elas são empresas familiares. E quando esse processo ele é bem cuidado, essas empresas elas vão muito melhor. Tá? E um dos nossos objetivos também é, de fato, estar levando a prosperidade para as pessoas, para as comunidades, para as empresas e para a própria sociedade onde é que nós atuamos. E quando esse processo todo ele é bem cuidado, né, da transferência, é saudável, obviamente que os negócios vão melhores e a prosperidade ela acaba gerando e a saúde do negócio vai melhor e, obviamente, para o Sicredi é bom também, né? Então, reduz a inadimplência, você acaba gerando mais negócios, a região cresce, ou seja, o todo ele de fato fica bem melhor. Uhum. Eu escuto tu falar e me vem na cabeça de que quantas empresas, né, que não souberam fazer a sucessão terminaram com a aposentadoria do empresário. Né? Então isso realmente é uma ação estratégica de vocês, do Sebrae, de todas as instituições que trabalham com as empresas, né, de poder dar essa assessoria. Eu acho que esse debate, esse fórum, ele é fundamental para isso. Luiz, me fala um pouco então da Aquaplant, explica para nós o que ela faz no mercado, né? E principalmente contar rapidamente a tua história, né? Já que tu estás passando para os teus sucessores, os teus filhos, a gestão da tua empresa. Conta rapidamente para nós como é que aconteceu, como é que está ocorrendo isso. Obrigado, Spyros. É um prazer estar aqui, né, nesse bate-bola aqui, nesse bate-papo aí com relação a isso. Eu acho que é um tema muito interessante, muito gostoso de a gente estar conversando. Bem, eu sou o fundador da Aquaplant. A Aquaplant ela tem 30 anos, tá? Então nós temos aí uma boa caminhada, né? Começou comigo, né? Como até a Suzana falou, a maioria das empresas começa, né, com uma pessoa e vai fazer o comercial, né? E o nosso grande produto é a gente trabalhar com soluções para tratamento de água e também análises de água. Então a gente trabalha muito nessa parte ambiental, né? E a parte ambiental também foi, nesses 30 anos, muito desafiadora, porque essa parte ambiental também saiu do nada, né? E ela ainda vem crescendo muito e vem se desenvolvendo muito nesse sentido aí. E o nosso caminhar já começa desde pequeno, né? Ou desde início, não de pequeno, mas desde o início da empresa, começa com aquele negócio assim, né? Quando é que você tem papo em casa e quando é que você tem papo em empresa, né? E isso já começa no próprio casal, né? E aí os filhos começam a viver e começar a entender de empresa praticamente o tempo todo, né? Até que existe um momento que às vezes cai a nossa ficha, opa, ok, vamos separar um pouco esse negócio, né? Mas é uma realidade que acontece. Então os meus filhos também, tenho dois, os dois cresceram nesse ambiente, né? Quantos anos eles têm? Desculpa, só hoje eles têm 28 e 23, tá?
Então, eles cresceram nesse ambiente, eles já estão há praticamente 10 anos dentro da empresa, tá? O mais novo um pouco menos, mas esse é o período que eles estão, digamos, vivendo dentro da empresa. E há praticamente 1 ano e meio que a gente realmente começou a delegar atribuições e delegar responsabilidades para que a gente comece realmente o processo de sucessão. Uhum. E conta para nós qual foi tua maior dificuldade desse processo. E uma segunda pergunta, tu tivesse uma assessoria externa para fazer isso, ou tu e a tua esposa foram conduzindo o processo até que ele ocorresse de fato? Eu acho que assim, eu tenho uma grande felicidade que a minha esposa também é psicóloga e ela não atua na empresa. Né? Então ela é sócia, assina as duplicatas e assina os financiamentos e os créditos todos, né? Mas ela não atua no dia a dia na empresa. Então ela também é muito legal porque ela também tem uma visão externa, mas interna também. Né? Então a gente conduziu isso dessa maneira e como conseguimos conversar e separar as coisas, né? Mas eu acho que o grande desafio, e acho que continua sendo o grande desafio, é você saber conversar com a família, assuntos da família, e saber conversar com a família, assuntos profissionais, executivos, estratégicos para a empresa. Eu acho que isso é desafiador, porque como a pequena microempresa, a empresa familiar, é uma fusão praticamente da família e da empresa, eu acho que isso é desafiador. Né? Então, daqui a pouco, a gente tem alguns métodos, alguns rituais até, para que a gente se discipline nisso. Porque a gente tem que saber separar, senão daqui a pouco o churrasco é papo de empresa, né? Sim. E a reunião da empresa é o papo que era para ter em casa e ter conversado lá. Então eu vejo assim, isso é desafiador, saber separar esse limite entre família e o próprio negócio em si. Entendi. Ótimo. Júnior, conta para nós, tu é o inverso dele, né? Tu está recebendo o bastão, o que tu tem a nos dizer? E fala um pouco da tua empresa, evidentemente. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando. Acho que é sempre importante a gente trocar experiências, né? Todos crescem com isso, tanto o lado que está passando o bastão, quanto o lado que está recebendo aqui. Eu acho que isso só engrandece e trocar um pouco de experiência com os demais é válido. Bom, eu sou o Júnior, hoje administro a Foiser Soluções de Alumínio. Nós somos uma empresa que foi fundada pelo meu pai em 1985, então estamos há 34 anos no mercado. Nosso foco de atendimento são construtoras, onde nós atuamos com sistemas de exaustão para churrasqueiras de edifício. E aí a gente desenvolveu alguns produtos próprios, tem alguns produtos inclusive patenteados, e que a gente atende construtoras de Santa Catarina, Paraná, e tem uma linha de produtos que vende o Brasil todo e agora intensificando um pouco mais isso. Eu costumo dizer que é complicado a gente separar e dizer o dia que a gente entrou na empresa, né? Porque, como o Bebel está comentando, a gente nasceu praticamente dentro da empresa. Eu tenho 40 anos, a empresa que eu administro tem 34. Então, quer dizer, desde toda a vida, desde que eu me lembro de tudo, sempre teve a empresa do pai, que começou na garagem de casa, e depois o pai vai crescendo, compra uma máquina, compra duas, depois aquela garagem já não dá mais, a gente faz um puxadinho, aumenta, depois vai para uma área maior, então aquilo acontece ao natural, você acaba se envolvendo com a empresa naturalmente, e aquilo faz com que você cresça e vá trabalhando junto com funcionários, colaboradores, família, bem o que o Bebo falou, acaba que você não consegue desassociar isso. E é interessante isso porque, na visão de cá, de quem é a segunda geração, digamos assim, chega um momento que você vai crescendo e você vai querendo implantar algumas coisas novas, porque você vai vendo coisas novas, e você tem uma cabeça um pouco diferente, e você vai aprendendo coisas novas e você quer... Opa, peraí, eu já conheço a empresa, agora eu quero implantar isso. E aí ali começa um pouco de ponto de atenção, onde é aí que acho que é o grande equilíbrio de fazer os acertos. No meu caso específico, eu acredito hoje, olhando para trás, um ponto bastante importante foi que logo depois que eu concluí a faculdade de administração, eu fui fazer um estágio fora. E esse estágio era para durar 6 meses só, porque era, né, na minha cabeça já estava definido que eu ia trabalhar na empresa que era nossa e não tinha por que atualizar currículo, né? Então eu terminei a faculdade e fui fazer uma experiência. E essa experiência, que era para ser 6 meses, acabou durando um pouco mais de tempo.
No momento eu não entendia muito bem aquilo e eu até ficava meio revoltado. Falei, pô, mas por que eu estou saindo de uma empresa, se a empresa está lá, a empresa é minha? E hoje eu vejo que foi uma experiência muito rica, onde eu pude aprender muito fora, aprender com instituições diferentes, com políticas e visões de mundo diferentes, e isso agrega conhecimento, e quando a gente volta a trabalhar de novo na empresa da família, você vem mais preparado. Então, rapidamente, a história é essa, e isso trouxe bastante ganho, acredito, para a empresa, porque abre um pouco a cabeça. Paralelo a isso, também tem aquela ajuda dos meios externos, agentes externos. O Sicredi está aqui, hoje, por exemplo, o Weber é o diretor do Sicredi, o meu pai é sócio fundador do Sicredi Joinville, do qual ele tem muito orgulho e participa até hoje como conselheiro. Eu estou agora entrando na unidade lá também, participando do Sicredi, que eu acho que isso é extremamente importante, essa questão de cooperativismo, de trabalhar e trocar experiências. E o próprio Sebrae, que a gente está aqui também, teve um fator muito importante na medida em que, quando a gente volta para a empresa e começa esse processo de reestruturação e implantar novas metodologias, novas visões, às vezes um agente externo ajuda e ajuda bastante. Porque às vezes, né, mas como que essa criança, como a Suzana falou, como essa criança grande aí vai estar dizendo para mim que não é assim como eu fazia? E sabe que porque às vezes você já viu, estudou, e aí um agente externo ajuda a passar essa visão de uma maneira mais tranquila e com menos embate. Então ela acaba sendo absorvida. É desse jeito, mas fala diferente. E assim acaba funcionando melhor e com menos conflito. No teu caso, já que tocaste no Sebrae, tu acabasse buscando aqui conosco uma metodologia que trabalhava com indicadores. Imagino eu que isso tira aquela visão afetiva da coisa, né, e entra uma questão mais racional. Isso deve facilitar muito as coisas na relação familiar, né, que às vezes não tem hierarquia. Isso deve ser um tanto complicado. Então, até te provocando para falares um pouco isso, talvez um dos caminhos numa administração familiar esteja justamente na racionalidade da gestão, é isso que tu poderias dizer? Isso, perfeito. Eu acho que é de suma importância a gente tirar a emoção de algumas coisas, né? A empresa familiar ela tem muita característica da emoção. Fui eu que fundei, eu sou o dono, eu sempre fiz assim, eu cuido, eu zelo. Isso é perfeito, isso funciona e eu acho que esse é a grande mola propulsora. Só que só isso não é suficiente, ainda mais em tempos como a gente vive, de competitividade e o mundo mudando toda a vida, você precisa entender o que está acontecendo com o teu negócio, sem a emoção. A emoção é importante para você desenvolver produto, para você vender, para você cativar um cliente. Mas na hora que você senta na tua mesa, você precisa ter os números na ponta do lápis. Então, quando você... E aí eu acho que é até uma dica para quem tem empresa pequena, vá procurar o Sebrae, porque eu acho que faz sentido mesmo entender como trazer indicador para dentro da sua empresa e entender como esses indicadores de fato fazem sentido. Porque não é só porque você recebeu um mês bom, como a Zona comentou, e que tem um dinheirinho lá, é que a coisa está indo bem. E tudo que você tem para pagar, e os teus funcionários, e o passivo todo que você tem, e como é que fica isso, e como é que está o mercado. Você vai vender bem mês que vem? E um outro ponto muito importante, além desses indicadores, que para mim é de fundamental importância, é a definição de papéis. Isso. No meu caso, vale só salientar, no começo eu não comentei, mas não sou sozinho na empresa. Então, assim, quando foi passado, o pai passou a empresa, tinham 3 filhos dentro. A minha irmã, que já é mais velha, e um irmão mais novo que eu. Então, o que acontece? A definição de papéis ela é importantíssima para a diminuição de conflito. Então, define-se os papéis, olha, vamos sentar aqui e vamos definir. Você vai fazer o administrativo, você vai fazer o comercial e você vai fazer a produção. Ótimo. Faça isso, tenha cobrança mútua, indicadores para cada um, é importante. Mas a empresa é minha, não... Cara, interessa, vai por mim que interessa. Você precisa saber onde você quer chegar e como você está para saber se você está evoluindo. Combinado não sai caro, né? Exatamente. E aí as coisas vão evoluindo. Então, era isso o recado que eu tinha para passar. Legal. Suzana, tu como consultora, como é que tu poderia explicar para quem está nos assistindo as etapas, né? A gente sabe que um processo de sucessão familiar não é só cuidar dessa questão que ele acabou de falar. Tem uma série de outros aspectos legais. Era legal tu comentar um pouco para que as pessoas possam ter mais consciência até onde vai, qual é o escopo, né, desse tema num processo de planejamento sucessório numa empresa. Então, Spiros, essa questão ela parte sempre do fundador. A gente trabalha com uma premissa, com uma perspectiva de que assim, a hierarquia numa organização tem que ser respeitada. Né? Dentro de um dos métodos de trabalho que eu tenho, a gente trabalha com esta visão de que, assim, se o Weber montou a empresa dele, cabe a ele fazer este processo. Então, assim, é a pessoa que vai decidir o quando. Agora, o que acontece? Há pessoas mais apegadas e outras menos apegadas.
E há aqueles que acham que nunca vão morrer, que nunca vai acontecer nada. O exemplo que eu dei ali, não acontece um acidente, de repente você... Então, você tem que pensar, primeiro, começar a pensar que vai haver um momento em que você vai precisar olhar para isso. O ideal deste olhar é olhar para isso de uma maneira profissionalizada. E aí não é o filho que você gosta mais. É o filho que pode estar mais alinhado com o negócio. E muitas vezes, uma questão, na pequena empresa isso é um pouco mais desafiador, mas muitas vezes você tem que passar por um processo de buscar alguém de fora para poder ajudar a fazer essa situação. Então, respondendo a tua pergunta, né, a primeira é o fundador definir. Bom, em quanto tempo, por exemplo, a pergunta, em quanto tempo eu quero me afastar dessa empresa? Em quanto tempo eu quero, por exemplo, em quanto tempo eu quero estar mais tempo na praia e menos tempo dentro da empresa? Então, pode ser uma coisa gradativa, né? Pode, deve ser gradativo. Né? Então, quanto mais pensado for, né, trazer esse diálogo para dentro da organização. Tirar esse diálogo da mesa, da casa, do almoço, do jantar e trazer isso para a organização. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer essas reuniões familiares e dizer, venham aqui, vamos nos reunir na empresa e conversar sobre o nosso negócio. Então, sai dali, deu 6 horas, a pessoa tem lá seus compromissos. Mas, assim, fazer este planejamento. A pequena empresa pensa que planejamento é algo para grandes empresas. E então, a gente fica muito na informalidade, né? Exatamente, que esse é um diferencial, é um dos desafios da empresa familiar, é exatamente esse aspecto da informalidade. Então, ainda voltando para a tua questão, a primeira é definir, né? A segunda é começar este diálogo, ou então internamente, né? No caso de um casal, bom, como é que a gente vai dar esse encaminhamento? Fazer essa conversa, se for necessário, em alguns casos, procurar uma ajuda legal de algum profissional que trabalha com isso, para saber até para ter a neutralidade, né? Exatamente. O olhar de fora e tal. E eu falo aí legal até em termos de legislação mesmo, de como você vai fazer isso juridicamente, e também um profissional, um consultor, que possa dar essa mão, esse apoio, porque é isso que a gente faz nas organizações. A gente dá um apoio, né? Então, a gente vai lá para ouvir, para saber o que pode ser feito. Eu gostaria de aproveitar a tua fala e a fala do Júnior, que assim, o grande desafio é esse desapego da pessoa. E tem 3 questões que, no trabalho que eu faço, que a gente faz, a gente segue muito à risca. Primeiro, a hierarquia. O segundo, que você tem que ter um equilíbrio de que todos são filhos, todos têm o direito de pertencer. Qual destes é o que tem uma perspectiva melhor? Qual que está? E olhar para isso de uma maneira profissionalizada. E também, assim, buscar esse equilíbrio. Será que eu estou dando demais para o meu filho? Será que eu dei pouco? Em termos de informação, em termos de troca de experiência, de poder criar esse equilíbrio nessa relação com os filhos. Porque um dos fatores que ocorre na empresa familiar, e você disse assim, a gente tem que separar a emoção. Eu concordo plenamente com você. Só que ela vai para um cantinho. Daqui a pouco ela volta. Porque você tem uma situação de um filho que é o filho que se sente já por alguma... Eu vou falar do comportamento, tem jeito. Sim. Mas, assim, é o filho que se sente relegado a um segundo plano. E aí você tem que analisar todos esses aspectos. Então, é muito importante a minha fala aqui, assim... Quem é de empresa familiar vai pensando nisso, não deixa para depois, vai falando, porque às vezes a situação ela vai chegando num momento em que criou-se um conflito pela falta de comunicação. Uma das grandes dificuldades que existem nas famílias e, por consequência, nas empresas familiares, é o diálogo. Tem famílias que às vezes elas não conversam muito, né, em casa, e essa falta de diálogo, porque a gente diz em consultoria que toda empresa é a cara do dono, né? Todo consultor fala isso. Uhum. Então, se for assim uma pessoa mais fechada, que ele vai guardando essas informações, ele não traz isso para essa discussão, seja com a esposa, seja como que isso vai ser feito, e mesmo para os filhos. Então, eu penso que isso é uma coisa que precisa vir muito à tona para poder fazer esta parte mais profissionalizada. Legal. Webel, queria comentar? Não, eu só queria complementar ali que eu acho que é muito importante, né, a gente começar a entender, né, que aquela
aquela visão de entender de competências dos nossos colaboradores, a gente também começa a entender o que são competências para os nossos filhos também, porque eles são diferentes também, né? Então, o quanto que a gente, como fundador, também pode estar olhando isso, conversando com eles, abrindo o jogo, quer dizer, coração aberto mesmo, e dizer, olha, como é que é essa tua competência, como é que você tem esse teu desenvolvimento dessa competência, e até onde você pode se desenvolver dentro dessa competência, né? Então, acima disso, eu acho que a gente, como fundador, também precisa ser líder dessa sucessão e de olhar essas competências daqueles que vão ser os sucedidos, né? Então, eu acho que isso acho que é importante. E a emoção, assim, eu sou uma pessoa também com uma emoção muito grande, né? E acho que toca o negócio com emoção, porque a gente põe muita energia. Então, a emoção, eu não desintonio razão de emoção dentro da empresa. As duas coisas têm que andar muito perto. E uma não pode afagar a outra. Tá? Então, tem que ter razão para ter números e indicadores e tal, mas tem que ter emoção também para conhecer pessoa, para viver pessoa, para desafiar pessoa, para chorar, para rir, para celebrar. Então, tem várias coisas nesse sentido. Mas eu acho que essa questão, assim, de o quanto que eu me envolvo e consigo daí me separar a emoção de filho com a emoção de sentir a competência que o filho tem para desenvolver dali para frente. Muito, muito bacana. Spiro, só gostaria de complementar a fala do Webel, que assim, eu tenho uma experiência de uma empresa que o pai ele tem 4 filhos. Ele fez uma reunião e ele abriu. Eu estou durante 1 ano avaliando qual de vocês é a pessoa que tem mais competência para tocar esse negócio. Assim, aberto. Estamos em processo de análise. E as pessoas passaram por um processo de serem avaliadas, inclusive com avaliações mesmo de competências, para poder ver qual dessas pessoas tem o perfil mais adequado. Legal. E assim, o que nós fizemos lá também, assim, como são 2 filhos, né, com que cada um também declare para o outro quais são as suas competências. Eu acho que isso é muito legal, isso é bacana, porque daí um irmão olha para o outro também com admiração, sabe? Para ele ver, poxa, o cara é bom naquilo ali, e cara, ele está no lugar certo, ele vai tocar aquilo ali, né? Enquanto que o outro vai, não, agora putz, essa competência aqui ele está desenvolvendo. Então você ameniza também aquele jogo de poder, né? Que acho que vem enrustido também, né? No desenvolvimento e na sucessão. Então, eu acho que é muito importante essa questão de olhar competências e olhar não só as competências, né, sei lá, de conhecimento, habilidade, atitude, mas valores, a parte de comportamentos, atitudes. Então, eu acho que essas coisas... Legal. Eu queria fazer uma pergunta para ti, que é a seguinte. Tu tens 30 anos de empresa, né? E agora, então, os teus filhos chegaram, um com 23 e outro com 28, né? Que tu falaste. Eu fico imaginando a capacidade de desprendimento que o empresário tem que ter, né? Então, eu imagino que vários espectadores, internautas aí devem estar nos escutando, tanto que é do teu lado como do lado dele, né? Então, conta um pouco, né? Eu acho que é legal ter a Suzana aqui, que é o lado técnico, mas dar dicas e o que tu passou em relação a essa questão, que eu acho que deve ser uma barreira muito grande, porque tu construiu, tu trouxe ela até aqui. E agora vai vir 2 jovens, né, com uma série de outras questões que talvez tu não domine. Deve ser um tanto delicado, né? Então fala um pouco dessa competência do desprendimento que tu deves ter. Eu acho que eu sempre digo assim, eu estou no momento do apego e declaro isso, né? Então isso aqui é apego meu, eu entendo que é apego, né? Porque às vezes a gente vê, e eu confio muito, eu acho que eu não sou um empresário que não consigo enxergar no jovem que está aí uma não competência. Eu acho que hoje nós estamos com os jovens aí de 25, 30 anos, eles são extremamente competentes, né? Mas eu acho que tem que ter um agregado a isso, uma questão de propósito.
E acho que a gente entra também num outro tema, que seria o propósito da empresa, e daí o sucessor tem esse propósito também, ou ele é só o filho do dono para tocar o negócio para frente. Mas o apego que eu tenho, tá, ele também precisa ser trabalhado e precisa ser entendido. Porque se eu ficar no meu apego, eu não vou conseguir fazer a sucessão. Né? Agora, assim, são momentos complicados, porque hoje eu já chego na empresa, né? E aí, às vezes, eu tenho que perguntar muito para ver como é que está a situação antes de dar uma opinião. Porque se eu chego lá e dou uma opinião, acabo fazendo mais estrago do que, de repente, ajudando eles. Né? Então, esse processo E a gente, como o ímpeto empreendedor, você já quer dar a solução, já quer fazer o negócio acontecer. Né? No Sebrae se fala muito em transformação digital, com a chegada tanto dos teus filhos jovens, né, 23, 28, e também vocês chegando lá, que benefício a empresa, né, deve ter sido uma reoxigenada, né, nessa questão de processos mais tecnológicos. Como é que aconteceu isso, assim, sobre a ótica do benefício de a empresa estar sendo, incorporando toda uma metodologia de cabeças que estão vivendo, conforme tu falaste lá no início, viveram uma série de outras experiências que talvez o teu pai, né, não tenha vivido. Como é que foi, eu gostaria de saber, a introdução disso dentro da empresa e como é que foi a absorção disso, porque eu imagino que em algum momento vocês estavam junto com o teu pai lá, né? Conta um pouco para nós e tenta também, já na tua conclusão, dar a tua dica, né, de o que tu não deverias ter feito, alguma coisa nessa linha, para que os internautas consigam captar e poder talvez aplicar isso nas suas empresas. Bacana esse assunto, porque a primeira dica que eu dou é paciência. Então, assim, é muito comum a gente com ímpeto mais jovem achar que pode sair atropelando tudo e tal. Então, e é muito comum do outro lado alguém achar, pô, estão me atropelando. E é justo, as visões são válidas para os dois lados. É óbvio que hoje eu falo isso porque eu passei por essa experiência, hoje já tenho 40 anos e tal, mas é muito, quando a gente está muito misturado empresa com família e a gente vai aprendendo coisas, a gente já quer implementar, tentativa e erro e tal, e às vezes inconsequente mesmo, porque não sabe até que isso vai dar um prejuízo financeiro lá e tal. Então a primeira coisa é paciência. Todas as ideias eu acho que elas são válidas e eu tenho certeza que qualquer pai que é dono de empresa, como eu hoje vejo meus filhos pequenos, eu já estou pensando como é que eu vou fazer para colocar eles no negócio, porque primeiro hoje eu acho que a empresa é maior que eu. Eu sempre digo que a empresa é maior que eu. Eu só estou cumprindo o meu papel nesse momento e daqui a pouco eu vou passar isso para alguém. E ela precisa continuar. A função da empresa no mercado é maior que a do Júnior. O Júnior está ali administrando ela agora, mas daqui a pouco vai ser outra e ela precisa ser maior. E se eu não pensar isso, mesmo sendo uma pequena empresa, eu sou uma empresa de pequeno porte, eu acho que eu não conseguiria aí colocar essas ideias e pensar a longo prazo, porque aí a gente não pensa a longo prazo. A gente só pensa, eu quero fazer para mim, quero comprar uma casa e deu, a hora que acabar, acabou. Acho que não é isso. Então, a questão da paciência para trazer coisas novas e entender que a pessoa que está do outro lado já ralou bastante, já está bem cansada e precisa respeitar isso. Então, existem muitas técnicas e muitas formas de você colocar a sua ideia em prática sem que, de fato, você bata de frente, né? Uma delas é perguntar, ao invés de já indicar, né? Olha, e se a gente fizesse isso? E se a gente talvez fizesse tal coisa? Algumas coisas, de fato, elas precisam ser feitas para provar sua eficácia, não tem jeito. Por exemplo, a questão de inserção digital. Nós, há muitos anos, começamos a ter um site, por exemplo. Foi uma mudança, assim, radical. Nós tínhamos uma máquina de escrever. Quando veio o fax, meu Deus, era a coisa mais moderna, né? Já não foi fácil. Depois, botar na cabeça que a gente precisava de um site. Mas para que site? Se eu vendia assim a vida inteira, por que eu vou fazer com esse site aí? É só criança que assiste e tal. Não é isso? Então você vai, não, mas olha bem, olha só que se dá resultado. Aí você começa a fazer e começa a mostrar os resultados positivos. Eu tenho certeza que do outro lado, por mais turrão que se seja, por mais que está naquela defensiva, ele vai começar a dizer, não é que esse moleque tinha razão, então você está começando a me trazer resultado. Então, trazer conhecimento de fato, não é só uma briga pelo poder. Eu quero estar no lugar daquela pessoa, quero, é meu desejo, mas eu preciso estar mais preparado que ela, então. Isso. E a preparação passa por entender de relacionamento também, né? Então eu preciso saber lidar com para evitar conflito. Legal. Porque daí você passa por essa fase de transição de uma maneira melhor. Porque senão aí realmente fica tumultuado, é uma briga de poder. Quem está com o bastão na mão se assusta,
E quem está querendo pegar o bastão, pô, mas peraí, não vai passar nunca para mim, então eu vou começar a perder o interesse pelo negócio. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Weber. A gente escuta muito essa história do vô rico, pai nobre, filho pobre. Na tua experiência, né, enquanto Sicredi, tu acha que isso está diminuindo, a tendência é diminuir, continua muito forte, porque isso tem tudo a ver com o desdobramento de uma falta de uma sucessão, né? Vô rico, pai nobre, filho pobre. Como é que tu vê isso? Eu não sei dizer exatamente, mas eu vejo que quanto mais se fala desse assunto de sucessão e preocupação com, acho que o Luiz Carlos aqui, o Weber, né, e o Júnior aqui, estão falando muito bem sobre isso. E cada vez eu percebo que existe uma preocupação maior de se falar sobre isso. E quanto mais se fala, obviamente que as empresas elas têm uma sucessão melhor, né? Mas até contribuindo aqui, porque o nosso trabalho é justamente cuidar muito bem dos nossos associados, né? Então, o Sicredi a nível Brasil tem, dos 4 milhões de associados, tem 400 mil empresas, tá? Na região que eu cuido aqui, que é o norte de Santa Catarina, nós temos perto de 32 mil entre pessoas físicas e jurídicas, e dessas a gente tem mais que 9 mil pessoas jurídicas. E disso mais que 80% são de micro e pequenas empresas. Então esse assunto de sucessão e de cuidado, ele tem que ser muito falado. E isso que tanto o Bueblo falou aqui, a Suzana muito bem falado, né? Que a empresa ela é o reflexo daquelas pessoas que estão lá. Então elas têm que ter razão, mas tem emoção junto. E quanto mais se falar do assunto, quanto mais ajuda se tiver com relação a isso, melhor a gente vai tratar certamente desse caso, né? E só voltando lá à pergunta, né? Nós temos exemplos fantásticos, né? Então, essas duas empresas mesmo, a gente enxerga, os pais tocaram muito bem, tocam muito bem, mas se vê agora que os filhos estão dando um up nas empresas, estão modernizando e vão ter mais vida longa ainda. E nós temos N bons exemplos desses aí. Sim. Assim como também a gente tem alguns exemplos que quando você vai falar de um crédito, quando você vai fazer uma visita na empresa, você tem a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, eu semana passada estive visitando uma empresa muito boa, muito bem organizada, mas a preocupação que, olhando toda a empresa ali, era justamente com sucessão. E o sócio, ele deu a oportunidade, ele até perguntou, muito bom, assim, um senhor muito inteligente, e ele pediu, Weber, o que você acha, alguma preocupação, alguma sugestão que você tem em relação à minha empresa? Eu disse, olha, a empresa está muito bem, etc. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer e quando que o senhor ou vai poder ir para a praia, ou vai poder contribuir fora da sua empresa, contribuir mais para a sociedade, ou seja, vai se permitir trabalhar um pouco menos? Aí ele parou, etc. Pois essa é uma boa pergunta, né? E aí eu disse, olha, então vamos falar mais sobre isso. Então, quem sabe amanhã depois ele vai estar procurando o Sebrae para ajudar também. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do internauta, do Silvano. Ele diz o seguinte: quando se percebe que o líder não está mais tão dinâmico e a empresa começa a perder espaço, como abordar, né? Estou falando então os filhos percebendo isso e de repente como poder abordar e conseguir criar uma situação artificial para que o pai, né, dentro daquela linha do apego e não desapego, ele entenda que talvez já esteja chegando próximo de uma sucessão. Ou seja, isso vai de encontro, não ao encontro que te falasse. Normalmente, um processo inicia com a consciência do empresário. E quando isso não ocorre, que é o que está sendo perguntado aqui pelo Silvano. Silvana, para ti. Isso, Suzana. Silvano, na verdade, você vai precisar olhar para a sua empresa, olhar para o, né, penso aí que seja seu pai, mas assim, você vai precisar manter um diálogo. Uma das situações que ocorrem muitas vezes é que, ou eu falei antes sobre comunicação, muitas vezes a pessoa mais velha, que tem mais experiência, ela é mais fechada em relação a esses aspectos. Por medo, o Júnior citou a questão do medo. E o que uma pessoa que sente medo faz? Se fecha, ou foge, ou não quer mais falar no assunto. Então,
A minha sugestão, neste caso, não conhecendo a situação mais perto, é você começar a abordar esse assunto de uma maneira, né, onde você possa gerar nesta pessoa, né, no fundador da empresa, uma intenção, uma percepção de uma forma de poder levar isso a sensibilizá-lo para essa necessidade. Não sei se algum dos dois querem compartilhar. Posso só complementar? Eu acho que é interessante uma dica, né? Não tentar pegar tudo de uma vez só. Boa. Porque se eu tiro toda a tua função, te dá uma sensação de nulidade. Então eu não sirvo mais para nada, por que eu vou fazer? Perfeito. Então eu acho que uma dica que serve e é importante é você ir pegando algumas atividades. Então se você percebe que a pessoa está com... E é natural que tem uma velocidade diferente, ali, afinal de contas já está há alguns anos ralando ali na frente e puxando tudo, né? Uhum. Então já está mais com a energia um pouco menor. Olha, será que eu posso fazer isso aqui para ti? Deixa eu fazer isso aqui para ti. E aí são pequenas provas frequentes e vai mostrar que, opa, peraí, dá para confiar, pode fazer isso aqui, pode, fez bem aquilo, faz de novo para mim. Então essa é aquela que eu te falei, vai aos poucos, vai tentando, vai se infiltrando, digamos assim, e pegando um pouco dessas atividades para ajudar no dia a dia. Eu gostaria até de complementar uma questão, quando eu falei da hierarquia, é procurar fazer um processo onde quem está vindo, Silvano, não tenha arrogância com quem já está ali. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque, às vezes, eu me deparei com uma experiência de um cliente do Sebrae uma vez, que o rapaz tinha feito ESAG e veio para a empresa, tem uma empresa aqui no norte do estado, e ele veio num curso comigo. E aí, numa dada situação, ele me falou assim, eu cheguei muito arrogante na empresa, porque eu tinha feito administração na ESAG, então eu cheguei, meu pai, chega para o lado, que agora é minha vez. E aí ele disse que ele fez tanta bobagem. Achei muito legal isso, porque ele já tinha quebrado um pouco, né, essa arrogância, e ele disse que ele fez tanta bobagem que ele teve que pedir socorro para o pai, porque o pai sabia de algumas coisas. Então, acho que é bem interessante que esse processo ele não seja traumático, ele seja aos poucos, né, e sempre o diálogo, né, sempre essa conversa de como a melhor forma de fazer. A Elisa Ramos, ela diz o seguinte, e quando o empresário se depara com a situação de que nenhum sucessor tem a condição de assumir a empresa, aí a questão é de contratar um gestor externo, um profissional? O Bebel fez um jeito lá para eu acho que é esse o caminho, né? A sucessão do teu negócio... Nem sempre ela é possível, né? Nem sempre é para... alguém da tua família. Perfeito. Mas você está no processo de sucessão, né? Então você vai passar essa sucessão também para um executivo que você vai contratar e tá. Mas é um processo de sucessão. É um desapego maior ainda, talvez, né? É um desapego maior, mas eu acho que você vai precisar fazer o processo de sucessão. É uma sucessão familiar ou uma sucessão executiva, né? Sim, mas é um processo de sucessão. Neste caso, muitas vezes vai partir para uma questão de fazer uma governança corporativa para poder fazer essa passagem, para que haja ali um conselho, porque essas pessoas são herdeiros. Ou a empresa vai ser vendida, ou as pessoas serão herdeiros dessa empresa. Então, precisa fazer um conselho e essas pessoas poderão ficar ali fazendo parte desse grupo. E no caso dos teus filhos, né, que é uma geração muito nova, né, pegando lá no caso de 23 anos, como é que foi lidar com essa geração? Tivesse alguma dificuldade? Não, eu adoro a geração milênio. Isso. Tá? Eu acho ela fantástica, né? Até porque a gente, digamos, criou muito e eles são frutos nossos, né? E eu acho que eles são uma geração fantástica. Com relação à tecnologia, tá, que a gente falou há pouco, e essa coisa nova, né, eles dão um up que é fantástico, entendeu? É fantástico. Você não consegue, eu não consigo acompanhar, digamos, a automatização, a invenção de produto novo, a maneira de colocar. Nós temos um laboratório, e o nosso laboratório ele trabalha com análises ambientais, então a gente gera muita informação. Para a gente ter um resultado de uma análise, tem muita informação dentro. Imagine isso feito em planilha Excel há 20 anos atrás, né? Então, hoje é todo automatizado, com indicadores dinâmicos. Então, isso são eles, tá? Não é mais comigo, tá? Isso são com eles, né? Agora, estrategicamente, a gente vai poder estar ajudando nisso, né? Tá? Essa é a questão de somar, né? Porque não tem que dividir,
nem ficar disputando poder na empresa, mas sim somar. Né? Então, se a pessoa que é o fundador consegue entender que quem está vindo com novas perspectivas, está somando. Né? E o negócio vai se manter. Entendi. O que eu percebo, assim, quando a gente começa a conversar aqui, de que isso é aquela história do conhecimento tácito, né? Mas num processo, principalmente de sucessão familiar, é legal que tenha o tácito para vantagem competitiva, porque você é dono daquele processo e isso vai criando atalhos, mas para esse mundo que a gente está discutindo aqui, me parece que a explicitude, a questão do processo, a dos indicadores, como foi dito pelo Júnior ali, é um dos principais caminhos, juntamente com o bom senso e a questão do respeito, né? Acho que é uma questão aí a ser discutida. Eu acho que tem um outro detalhe que eu vim a sacar, eu chamo isso de cair fichas, né? Depois de um tempo, na verdade é o seguinte, hoje o nosso cliente, o meu cliente, né? A pessoa, meu cliente já se aposentou. Então eu perdi esse relacionamento, né? Boa. Tá? E é o seguinte, e o novo cliente, pessoa que está lá, ele já vai olhar para mim de que maneira, né? Enquanto que ele já vai estar olhando, né, para o Júnior com os olhos do Júnior, porque ele vai estar na mesma idade dele lá, tá? Então, o cliente também se deslocou, tá? E se eu ficar engessado e ficar ali, né, querendo olhar o cliente meu, mas que ele já saiu, tá? A nova geração entra e dá de 10 a 0, né? Porque daí fica no mesmo nível, que é o nível de inovação que tem ali para frente. Eu acho bacana isso, porque isso tem a ver, no nosso caso específico, nossos clientes são pessoas jurídicas, são outras empresas, né? Mas o fato de a gente vir com essa visão diferente também faz a gente perder algumas amarras, por exemplo. A nossa empresa ficou muitos anos trabalhando só na região aqui. E era um problema sério, sair daqui parecia que era um negócio impossível, assim, não, mas vamos para longe, como que a gente vai atender um cliente longe? Não, peraí, vamos pensar, tem negócio lá? Tem. O cliente aceita o projeto, o produto, ele concorda? Concorda. Então dá-se um jeito de ir até lá. Só que isso requer abrir um pouco a cabeça. E isso é o legal de a gente estar com a visão um pouco diferente. E quando a gente traz uma geração nova, isso acaba automaticamente trazendo essa visão diferente de como fazer negócio. Seja com tecnologia, hoje, por exemplo, apesar de ser uma metal mecânica, a gente consegue captar clientes através de marketing digital, por exemplo. Isso. Se falasse para meu pai em marketing digital há 10 anos atrás, eu, mas para que isso aí, cara? Claro. Eu sempre consegui clientes assim e tal. Mas hoje, sendo um metal mecânico, você define o perfil do público, quem você quer comunicar, como vai ser a tua comunicação, e você vai depois até ele. Então é um jeito diferente até de chegar ao teu cliente. Eu, escutando tu falares, e tu também, eu lembrei de um caso de uma empresa lá de Blumenau, que a sucessão foi com a filha deveria ter 26 anos, e o que ela passou foi algo assim que a equipe da empresa não acreditava nela. Então, o pai fez a sucessão e talvez faltou, ou talvez pela idade dela, o empoderamento dela. Então, acho que isso é um desafio também, né? De conseguir repassar para toda uma equipe de que aquela pessoa, além de ser competente sob o olhar do pai ou da mãe, que seja, mas ela é competente de fato. E aí, criar esse empoderamento junto a toda uma equipe, né? Isso eu vi na prática lá. Então, era legal também falar. Acontece, porque nesse caminhar nosso como empreendedor e líder, eu montei a equipe, e essa equipe veio crescendo comigo. Isso. E agora essa equipe precisa enxergar um novo líder, tá? E aí acho que a gente tem pessoas no meio desse caminho que não conseguem dar essa virada. Eu acho que é um desafio. É um desafio e às vezes o liderado dessa equipe formada, ele tem mais idade que você que está chegando. Isso, e por si só já desacredita, que é o mesmo problema da associação. Você, mas eu vi esse menino crescer aqui dentro, agora ele veio mandar em mim. Então, transferir a responsabilidade e o respeito é um negócio bem complicado. E realmente, Bebel, tem vezes que você não consegue. Tem pessoas que não assimilam isso e, infelizmente, por algum motivo, você tem que mudar a equipe também. Não tem jeito. Em algum momento, você tem que dar uma oxigenada também para que as pessoas tragam pessoas que não participaram desse processo de evolução e que entendam que isso faz parte, é natural. Isso. Mas voltando... Eu acho que a gente tem que ter muito respeito e consideração para essas pessoas, conversar muito com essas pessoas, mas também tem um limite onde você realmente tem que ser.
A empresa tem que ser maior do que eu e a empresa também tem que ser maior do que aqueles que vieram construindo a empresa até aquele momento. Tá? Então, a gente tem que olhar isso mais forte. Mas eu vejo que aí é um ponto fundamental para o fundador entrar. Isso, não tem dúvida nenhuma. Não dá para delegar essa situação e deixar com o novo líder na sucessão. Perfeito. Esse é um papo que tem que ser feito, uma conversa que tem que ser feito a 3, né? Que é com o colaborador, o que sucede e o Mas fundador. Mas aí volta naquela questão, desculpa, Suzana, que eu havia comentado lá no início e vou meio que responder. Qual é a antecedência disso, né? Se isso é verdadeiro, não dá para fazer um processo sucessório de curtíssimo prazo, nem de curto prazo. É um negócio de médio prazo. Porque existe um determinado momento onde o fundador e o sucessor, eles caminham juntos, né? Para que a legitimidade ela ocorra de uma maneira gradativa. Acho que isso é uma conclusão importante desse nosso bate-papo, né? Me vem uma metáfora de que quando uma criança começa a caminhar, por quanto tempo o pai acompanha fazendo esse apoio? Então ele começa junto, né? Acompanhando essa criança até que a criança vai cair algumas vezes, até que essa criança possa caminhar sozinha. Então, voltando ainda à questão dos passos, né, que assim, ele precisa definir isso, que passos vão ser dados, ter essa conversa, essa comunicação e fazer isso de maneira profissionalizada. Legal. Né, olhando para isso de uma maneira... Eu diria que são 3 passos iniciais. Né, começar a ter essa profissionalização. E, repito, abra-se para uma comunicação, fale. As pessoas escondem as dificuldades, os medos embaixo do tapete. Transparência, né? Muita. Nós estamos chegando aí aos nossos últimos 5 minutos. Eu queria dizer para o nosso internauta que ele pode entrar em contato com o Sebrae no nosso 0800 570 0800. Então, ao longo da semana, principalmente semana que vem, entre em contato conosco. Nós temos várias situações aí para poder ajudá-lo, não só nesse tema, mas também em outros temas. Vamos fazer aqui uma conclusão final. Passo a palavra para ti e assim a gente vai concluindo. Eu acho que assim, como conclusão final, é um processo e eu acho que a gente tem que curtir a caminhada. Tá? Acho que esse é a minha visão e eu acho que não sei quando é que vai terminar, né? Acho que tem um planejamento, tem uma visão, mas vamos curtir cada momento e vamos caminhando junto aí, que eu acho que a sucessão vai acontecer. E talvez perceber que essa nova etapa da vida, ela talvez seja, né, para curtir outras variáveis, né? Sem dúvida. Eu acho que tem aprendizados de todos os lados e acho que tem que curtir esses aprendizados. Né? Weber, o que o Sicredi tem a dizer? Eu particularmente estou muito contente, né? Então agradecer ao Sebrae aqui e principalmente aqui os nossos 2 associados, tanto ao Luiz Carlos Weber e ao Júnior Foz, pelos excelentes ensinamentos, né? A Suzana também, muito gratificante estar aqui vendo que a gente consegue de fato cumprir o papel que a gente está se propondo. Muito obrigado. Obrigado, Weber. Vamos primeiro ao Júnior? Bom, primeiro agradecer a oportunidade e como mensagem final realmente passar que vale a pena, porque embora seja difícil, né, tem a dificuldade, tem toda aquela caminhada para a gente chegar onde chegou, hoje é muito mais tranquilo, a tempestade passa e depois é muito gratificante a gente poder ver que as coisas evoluíram e poder chegar e sentar no almoço de domingo e contar as coisas boas. Então todos ficam felizes e satisfeitos e orgulhosos, tenho certeza, pela continuidade. Eu acho que isso é o mais importante e quero um dia vivenciar isso também. É o que eu espero para o meu negócio, daqui uns 30, 40 anos. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Como na hora, porque a partir do momento que vocês assumiram, a empresa deve ter evoluído, né? Conquistou alguns passos aí adiante. Como é que foi o jeito do teu pai na questão do celebrar, né? O orgulho, como é que foi essa questão? Deve ter sido uma coisa legal, né? Como é que é essa questão de ele perceber que a sucessão valeu a pena? Hoje eu vejo meu pai assim bem orgulhoso. Eu sou meio suspeito para falar, mas a gente está com ele todo dia, mas o Weber conhece o pai de longa data, o Weber também. E ele está, apesar de aposentado, mas está todo dia na empresa. Sim, tá? A gente imagino. não falou aqui, mas ele está todo dia lá. Então ele tem a mesa dele, ele fica lá, ele fica ouvindo, então ele vai acompanhando. Quando ele acha que ele pode falar alguma coisa, ele fala, mas ele é muito orgulhoso de falar. Então assim, eu já peguei ele várias vezes conversando com pessoas e contando, olha, meus filhos estão fazendo isso ali. No meu tempo eu não conseguia, nem imaginava o que eles estão fazendo.
Então é muito gostoso legal. isso. E é gostoso quando a gente fecha um projeto novo, um cliente grande, importante, a gente vem compartilhar com ele, você vê o brilho no olho, e ele é meio emotivo, ele já chora também, daí a gente imagina. fica tudo meio embolado lá, e aí a emoção vai lá para cima e esquece o técnico, né? Mas é muito gostoso, assim, para mim é muito gratificante, eu sou uma pessoa realizada por poder fazer o que eu estou fazendo, e de novo, eu acho que eu estou fazendo só o meu papel e eu preciso entregar para a próxima geração, quem quer que seja, muito melhor do que eu peguei. Legal. Então essa é a minha tarefa, esse é o meu desafio. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar a palavra para ti, porque eu acho que me deu um insight aqui que é legal. Lá a gente falou, quando o empresário talvez não tenha a percepção de que tem que sair, é pegar aos poucos. Eu acho que mesmo ele querendo sair, é não tirar tudo. E aí eu acho que a figura do conselho, porque a figura do conselheiro não é só de média e grande empresa, né? A pequena empresa pode ter a figura do conselheiro, que é quem? O fundador. Então ele nunca vai estar afastado. Eu acho que essa cereja do bolo, e é o que deve ter acontecido lá com teu pai, ela é algo que também é muito importante nesse processo, né? Suzana, por favor. Então, eu achei ótimo, foi muito bom essa conversa com vocês, esse bate-papo aí, passando essas informações. E eu volto à questão, não tenha medo de falar sobre isso. Nem o pai, nem o filho, né? Os envolvidos conversem sobre isso. A comunicação é uma das maiores dificuldades humanas, então não tenham medo. E, assim, é só falando sobre isso, olhando para essa questão, e colocando cada coisa e cada pessoa no seu lugar, dentro de um processo, aos tempos, que é possível a empresa poder crescer e vocês viverem maravilhosamente o almoço de domingo. Essa é a minha fala final. Tá ótimo. Bom, eu só tenho a dizer, agradecer, dizer que me sinto muito orgulhoso de estar dividindo esse espaço com vocês. Realmente um bate-papo de ótima qualidade. E dizer para o internauta que esse material vai ficar disponível sempre nos nossos canais. Inclusive, você pode repassar para alguém que esteja passando por algum processo ou necessidade de sucessão. Esse tema ele é fundamental para o sucesso da sua empresa, então contem com o Sebrae, contem com o Sicredi, e aqui faço agradecimento pela parceria. Não tenho dúvida que nós merecemos, né? Acho que são duas empresas com muita credibilidade, muita credibilidade do mercado, então estamos aqui para atender a sociedade. Muito obrigado e até a próxima. Se vale a pena experimentar o Sebrae? Bom, aí depende. Só vale a pena se você quiser um serviço acessível, competente, feito por especialistas envolvidos com o seu negócio. Se você quiser vender mais, quiser alcançar os tão esperados resultados. Ou seja, se você quiser que o seu negócio vá bem, se você já tem uma pequena empresa ou está com a ideia de abrir uma, vale a pena experimentar o Sebrae. Sebrae, empreendedorismo que transforma. sebrae-sc.com.br. Antes era o fogo, a água, o ar. E no início, alguns poucos de nós. Ou a gente fugia ou se unia. Foi quando aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade. Aprendemos a fazer juntos, por carinho. A fazer juntos, para contar histórias. E também por tradição, por amor, pelo prazer, pela felicidade de estarmos com alguém. De fazer pela vida, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce.